Na primeira aula de tipos celulares, nós realizamos uma introdução de células mais simples e células mais complexas. As mais simples, as mais primitivas, são chamadas de procariontes, ou procariota, ou procariota, ou procarióticas. As mais desenvolvidas, as mais complexas, aquelas que eu tenho, eucarionte, eucarioto, eucariota ou eucariótica. São sinônimos, para nós é a mesma coisa. Aquela primitiva, procarionte, seres que possuem esse tipo de célula, procarionte mais primitiva, nós encontramos apenas dentro do chamado reino Monera, onde temos como exemplo bactérias e seres chamados de árqueas, parece muito com uma bactéria, tá? E os demais reinos, protista, fungi, animal e vegetal, abrangem seres que são compostos por células eucariontes, ou eucarioto, ou eucariota, ou eucariótica. A mais complexa, a mais desenvolvida, que possui várias estruturas citoplasmáticas, ou seja, o único reino que possui seres compostos por células procariontes é o reino Monera. Os demais reinos, reino protista, exemplo, onde você encontra protozoários como a ameba, o Trypanosoma cruzi, causador do mal de Chagas, o reino fungi, onde você encontra cogumelo, orelha de pau, levedos, mofos, tá? O reino animal, que tem vários animais diferentes, e o reino vegetal são compostos por células eucariontes. Nós focaremos nessa aula, a partir de hoje, dois tipos de células, a eucarionte animal e a vegetal. Mas por que não abordar os outros? Eucariontes do reino protista, do reino fungi, as estruturas citoplasmáticas presentes na eucarionte animal e na vegetal abrangem todas que as outras células também teriam, que os protistas teriam, que os fungos também teriam. Aí a pergunta, mas para que ver duas? Para que ver eucarionte animal, eucarionte vegetal? A procarionte vimos apenas uma, porque existem estruturas citoplasmáticas que a animal tem, que a vegetal não tem e vice-versa. Então, analisando as duas, nós abrangeremos todas as estruturas citoplasmáticas possíveis, abrangendo todas as células eucariontes, certo? Essas estruturas normalmente são chamadas de organelas. Lembra de organelas? São os órgãozinhos da célula. Qual é a única organela que toda célula tem? Ribossomos. E qual o papel do ribossomo? Síntese, produção de proteínas. Se é que ribossomo é uma organela. Nós batemos numa teoria que diz que a estrutura citoplasmática, para ser chamada de organela, deve ser lipoproteica, deve ser composta de membrana. O ribossomo não é composto de membrana, não é lipoproteico. Para alguns ele é um grânulo e não uma organela. Ok? Então, começaremos a partir de hoje a célula eucarionte animal com todas as suas estruturas citoplasmáticas, ok? Então, célula eucarionte animal, e nós visualizamos bem superficialmente na primeira aula sobre tipos celulares. Central de comando, que é um núcleo, né? Com material genético dentro, obviamente, o núcleo coordena as funções celulares. E existe um conjunto de canais que nós encontramos próximo do núcleo. Esse conjunto de canais nós chamamos de retículo. O que é um retículo? É uma pequena rede de canais. E nós temos dois tipos principais de canais. Parte desse canal que lembra um labirinto, né? É um conjunto de membranas. Nós temos ribossomos aderidos na sua superfície, grudados na sua superfície. Nós chamamos de retículo endoplasmático dentro da célula rugoso. Por que rugoso? Porque tem ribossomos. E parte do canal não tem ribossomos aderidos à sua superfície. Ele é, no caso, lisinho, por ser lisinho, retículo endoplasmático liso, porque não tem ribossomos grudados, aderidos à sua superfície. Mas ambos são canais. E qual o papel de um canal, de um túnel, de uma estrada? Transportar alguma coisa. Papel geral para retículos, para os dois, tá? Transporte de substâncias. Substâncias são transportadas por esses canais que são chamados retículos. Se alguém transporta algo, alguém armazena aquilo que foi transportado. O armazém nós chamamos de complexo de Golgi. O Golgi armazena, empacota em bolsinhas que são chamadas de vesículas, que serão liberadas pelo complexo de Golgi. Nós temos mitocôndrias, que são organelas ovoides, que nós encontramos no citoplasma desse tipo de célula eucarionte, tubinhos microscópicos espalhados pelo citoplasma, microtúbulos, microfilamentos, e um par de estruturas aqui muito interessante que nós chamamos de centríolos. Esse par de tubinhos chamados centríolos, nós sempre entendemos que ele é exclusivo de células animais.
e ausente em vegetais. Essa é uma ideia geral que nós bateremos bastante em cima. No geral, quando você realizar algum tipo de exercício, lembre-se, centríolo exclusivo de animais e ausente em vegetais. Mas tem exceção para tudo, tá? Nós veremos que esse centríolo ele é ausente nas vegetais em alguns papéis exercidos pela vegetal. Mas em outros papéis, em alguns vegetais, pode ser que eles apareçam. Mas, no geral, a gente decora, entende sempre que centríolo é exclusivo de animais e ausente em vegetais. Veremos o porquê dessa exceção à regra, tá? E, por último, esses pontinhos, que são os ribossomos, que nós encontramos em todos os tipos de células, ok? Vamos começar pela central de comando. A central de comando é o núcleo. O núcleo da célula possui material genético com genes. O núcleo comanda, controla, coordena todas as funções celulares. E lembra, você deve lembrar comigo sobre ácidos nucleicos, o DNA juntamente com o RNA, eles comandam a síntese, a produção de proteínas. Com as bases nitrogenadas, com os nucleotídeos, com os códons, com as trincas, cada códon codifica um aminoácido. Capítulo de ácidos nucleicos, certo? Então eu sei que o núcleo comanda as funções celulares. E qual a condição para que o material genético seja chamado de núcleo? Lembra disso? O material deve estar dentro da carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o material genético. A carioteca ou membrana nuclear. É uma bolsa que guarda o material genético e nessa condição o material é chamado de núcleo. Nós vimos que na procarionte o material se encontra disperso no citoplasma, ele se encontra imerso, é um material genético desorganizado. Lá a nomenclatura é nucleoide e não núcleo. Então núcleo é o material genético dentro da carioteca, nucleoide é o material genético disperso lá na procarionte, ok? E não confunda nucleoide com nucleolo, que veremos agora, que é um corpo, um corpúsculo que nós encontramos dentro do núcleo. Cuidado! Olha a dica do Daltinho. Nucleoide é diferente de nucleo, passa despercebido. O nucleolo, veremos a partir de agora, é um corpúsculo, é um corpo que nós encontramos dentro do núcleo. Certo? Componentes do núcleo, então, o núcleo, a estrutura para ser chamada de núcleo, o material se encontra envolvido por uma bolsa, que no caso é uma membrana, só que agora é uma membrana nuclear, que é a membrana do núcleo, ou simplesmente carioteca, que guarda o material genético, tá? Você deve estar lembrado comigo que no capítulo de ácidos nucleicos, o DNA, por transcrição, ele passa as informações ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e migra para o citoplasma, encontrando com o ribossomo, realizando um mecanismo de tradução que resulta na produção de proteínas. Aonde eu quero chegar com você? O RNA mensageiro, ele sai do núcleo e migra para o citoplasma. Quer dizer que a carioteca, essa membrana nuclear que envolve o material genético, ela é cheia de buraquinhos. Ela tem poros que permitem que substâncias saiam do núcleo para o citoplasma ou entrem do citoplasma para o núcleo, tá? Então, essa membrana nuclear ou carioteca, ela tem poros nucleares que permitem o fluxo de substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora, ok? Então, nós temos esse corpo escuro a partir de agora dentro do núcleo, que é o nucleolo, e esse nucleolo, na verdade, é um corpo, não confunda com o nucleóide. O nucleolo, ele comanda a produção de proteínas. Veremos no futuro, no finalzinho, quando nós chegarmos à conclusão da célula eucarionte animal. Esse corpo chamado nucleolo, ele comanda a produção de proteínas. Ele se encontra dentro do núcleo, tá? Material genético, esse material genético, dessa forma espalhada, em forma de fitinha, ele é chamado de cromatina. Veremos no futuro que esse material se apresenta de duas maneiras, na forma condensada e descondensada. Nessa forma esticadinha, que parecem fiozinhos, a gente fala que o material se encontra descondensado. Ele é chamado cromatina. Na forma condensada, compactada, ele é chamado cromossomo. Então, o material genético, ele aparece na forma ou de cromatina ou de cromossomo. A cromatina é um material chamado descondensado. São fiozinhos esticadinhos. Quando eles se enrolam e ficam mais compactados, eles são chamados de cromossomos. Ah, para que entender isso? Divisão celular. Nós veremos que, dependendo da etapa da divisão da célula, esse material se encontra na forma de cromatina ou na forma de cromossomo. É a organização do material que auxilia na divisão celular. Veremos no futuro mecanismo de mitose e meiose, tá? Então, o material genético descondensado é chamado cromatina e o material condensado, compactado, é chamado cromossomo. Temos ainda um outro componente não tão visível.
O núcleo, na verdade, é uma bolsa preenchida por um líquido. Nesse líquido fica flutuando o material genético na forma de cromatina ou de cromossomo. E flutuando também esse nucleolo, que é esse corpúsculo, essa bola escura que nós encontramos dentro do núcleo. Então existe um suco dentro do núcleo. É um suco nuclear, que é um suco que nós encontramos dentro do núcleo. Eu posso usar a nomenclatura suco nuclear, só que tem várias nomenclaturas, tá? Normalmente eu chamo de suco nuclear ou cariolinfa. A cariolinfa ou suco nuclear, para nós é a mesma coisa, um tipo de geleia, uma substância dentro dessa bolsa carioteca, onde temos flutuando o material genético e essa bola escura que é o nucleolo, que não vai confundir com o nucleoide em células procariontes. Ok? A partir do núcleo temos então agora um conjunto de canais. Essa rede de canais é chamada de retículo. Esse mais próximo ao núcleo é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, R de rugoso, R de ribossomos. Nós encontramos ribossomos grudados na sua superfície, ribossomos grudados, aderidos à sua superfície, à sua membrana. O retículo rugoso é uma organela membranosa. Ele é lipoproteico, ele é composto de membrana. Esses traços, esses contornos, essa rede de labirintos são membranas, tá? E, obviamente, por ser um canal, vai transportar substâncias. Mas o ribossomo, visto anteriormente, é chamado de organela ou grânulo, não é isso? Pelo fato do retículo rugoso ter grânulos, que são os ribossomos, ele pode também ser chamado de granuloso ou granular. Faz sentido, porque tem grânulos. Então, a nomenclatura retículo endoplasmático rugoso, ou retículo granuloso ou granular, porque tem grânulos. E ainda ergastoplasma. Que nome diferente. Pois é, são várias nomenclaturas. Dalton, qual que eu vou usar? Todas as nomenclaturas. Eu não sei qual um dia vestibular ou prova que você vai fazer, e a nomenclatura é bastante variada, tá? Então, esse retículo endoplasmático rugoso pode também ser chamado de granuloso, granular ou ergastoplasma. Para nós é a mesma coisa. E logo após o rugoso, o retículo endoplasmático liso. Por que ele é liso? Porque não tem ribossomos aderidos, grudados à sua superfície. Como ele é liso e não tem ribossomos, pergunta, ele é granuloso? Mas é claro que não, porque não tem grânulos, porque não tem ribossomos. Ele é A de ausência, agranuloso ou agranular, porque não tem ribossomos. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é agranuloso ou agranular, diferente do rugoso, que é granuloso ou granular. Ok? Recapitulando, ambos são canais. Qual o papel principal de um canal, de túneis, de estradas? Transporte de substâncias. Os dois. É a única função comum para os dois retículos endoplasmáticos, tá? Seria o transporte de substâncias. Dalton, qual substância? Eu vou te mostrar, o Daltinho vai te mostrar, passo a passo, que substâncias são essas, ok? Perceba que o retículo rugoso parecem membranas, já o liso são canos, túneis, tubos, né? Esse desenho representativo é clássico em todos os tipos de questões, ok? Então, o rugoso são membranas paralelas, já o liso são tubinhos voltados para cima, aparecem quase sempre também um monte de minhoquinha enroladinha, uma macarronada enrolada, um novelozinho, muito comum em todos os tipos de prova, tá? A pergunta é, o retículo rugoso não tem ribossomos aderidos à sua superfície? Não tem ribossomos, não é isso? Qual o papel do ribossomo? Não é a síntese, a produção de proteínas? Então vamos concluir. Se tem ribossomos aderidos ao retículo rugoso, o rugoso realiza também síntese de proteínas, porque possui ribossomos aderidos à sua superfície. Na verdade, quem produz a proteína é o ribossomo. Então perceba que nós temos dois tipos de ribossomos, soltos no citoplasma e aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Mas pelo fato de estar pertencente ao rugoso, estar grudado em suas membranas, nós falamos que o rugoso também realiza a síntese de proteínas pelo fato dele possuir, então, grudado a ele ribossomos. Ok? Já o retículo liso não tem ribossomos. Pergunta para você, o liso sintetiza proteínas? Mas é claro que não. Ele é agranuloso, agranular, ele não tem ribossomos. Se o liso não tem ribossomos, o liso não produz proteínas. O que o liso produz? Olha para o Daltinho. Li de liso. Li de lipídios. Ele realiza a síntese de lipídios. Fácil, né? Liso, agranuloso, agranular, porque não tem grânulos, porque não tem ribossomos. Então, ele não realiza a produção de proteínas. Ele não realiza síntese de proteínas, porque não tem ribossomos. Li de liso, li de lipídios. Ele realiza a síntese de lipídios. Lembra de lipídios? Lipídios são ésteres.
resultante da união de ácidos graxos com álcool. Lembra disso? O principal álcool é o glicerol, você conhece como óleo, gordura, os principais lipídios, né? Lide liso, lide lipídios, síntese de lipídios. Mas, por favor, não é qualquer tipo de lipídio que o liso sintetiza. Quando eu dei como exemplo o óleo e gordura, é só para lembrar você o que são lipídios. Óleo e gordura não são produzidos pelo retículo liso. Lide liso, lide lipídio. Ele produz dois tipos de lipídio. Um que você conhece como fosfolipídio, presente na membrana plasmática. Olha só, você vai ver que essa função é interessantíssima para a gente. Então, um tipo de lipídio produzido pelo liso é o fosfolipídio, que participa da composição da membrana plasmática, e os chamados esterídeos ou esteroides, exemplo, hormônios sexuais. Então, quando você fala que lide liso, lide lipídios, que o liso sintetiza lipídios, são dois tipos principais de lipídios. Nós conhecemos sempre, tá? Os fosfolipídios, presentes na membrana plasmática, e os esterídeos ou esteroides, exemplo, hormônios sexuais. Outra pergunta, o lipídio eu falei que ele é um éster, resultante da união de ácidos graxos com álcoois. Quem produz o ácido graxo é o liso também. Quer dizer que lide liso, lide lipídios, além de produção de lipídios, o liso também realiza a síntese do ácido graxo que compõe o próprio lipídio. Ok? Além de síntese de lipídios e de ácidos graxos que compõem os próprios lipídios, o liso realiza a síntese, a produção de uma outra substância, que nós chamamos de lembra glicose, né? Glicoproteínas. As glicoproteínas são moléculas resultantes da união de açúcar com aminoácidos, por isso glicoproteínas. Existem vários tipos de glicoproteínas. Por enquanto, isso é bioquímica. Por enquanto, só entenda que o liso também realiza a produção de outras substâncias que nós chamamos de glicoproteínas. E perceba, de acordo com a nossa figura, que o liso parece um esgoto, né? Um monte de túnel, um monte de cano. E realmente essa ideia é muito válida. Substâncias tóxicas que nós encontramos dentro da célula, ou porventura medicamentos que alguém por acaso ingeriu, algum tipo de droga presente dentro de nosso organismo, dentro de nossas células, quem realiza essa retirada de impurezas, de restos, de resíduos, drogas, medicamentos que nós encontramos dentro de nossas células é o retículo liso. Ele realiza um tipo de desintoxicação. Olha que interessante. Existe uma teoria que fala que as organelas variam de tamanho e de quantidade de acordo com o órgão onde elas são encontradas, de acordo com a função do órgão onde elas são encontradas. Por exemplo, o fígado é um órgão desintoxicante. Perceba que a pessoa bebe alguma coisa alcoólica, ela teve cirrose, o fígado inchou, porque é um órgão, ele é uma glândula, na verdade, um órgão desintoxicante. Como ele é um órgão desintoxicante, as células do fígado são repletas de retículo endoplasmático liso, que realizam a desintoxicação, por exemplo, do álcool. Tá vendo? Então, de acordo com o órgão que você analisa e a função que esse órgão possui, as organelas variam em tamanho e em quantidade. As organelas são as mesmas em todas as células de nosso organismo. Em todas. O que varia é o tamanho e a quantidade, de acordo com a função do órgão onde essas células se encontram. Mais uma vez, o retículo liso faz um tipo de desintoxicação, principalmente do álcool. Então, para você ver a quebra do álcool, a degradação do álcool, a eliminação do álcool, os papéis principais do retículo endoplasmático liso. Há uma outra organela que veremos futuramente, numa próxima aula, que também faz esse tipo de desintoxicação. Ela é chamada de peroxissomo. Só que o peroxissomo, essa desintoxicação também do álcool, mas não é principalmente do álcool. Nós veremos que uma outra substância será eliminada por essa organela, que é o peroxissomo. A substância é a água oxigenada, é o peróxido de hidrogênio. Então perceba que também são organelas com funções comuns, desintoxicação. Então, essa desintoxicação é feita por duas organelas, principalmente pelo retículo endoplasmático liso, a granulosa granular, e por peroxissomos. Porém, quebra do álcool, principalmente, desintoxicação a partir de álcool, é mais o retículo liso. A água oxigenada é mais o peroxissomo. Porém, o peroxissomo também realiza essa quebra de água oxigenada, de álcool junto com a água oxigenada. Perfeito? Só que eu vou melhorar a palavra. A palavra não é desintoxicação. Se você lembrar, seria melhor, a boa nomenclatura é detoxificação. Não tem um suco chamado detox, que é um suco desintoxicante? Então, detoxificação, ok? É a função desintoxicante do retículo endoplasmático liso.
E mais uma função, mas tem função, hein? São várias funções. Você vai adorar o complexo de Golgi, que tem 11 funções diferentes. 11, o Daltinho vai te mostrar todas. Uma aula mais completa para você visualizar todas as possibilidades de questões possíveis, ok? O retículo liso tem uma função muito particular quando ele é encontrado em células musculares. Então, olha para o Daltinho e entenda. O retículo liso exerce uma função diferente e recebe um nome diferente quando aparece em células musculares. Entenda, essa ideia não vale para o rugoso, é apenas para o retículo liso e em células musculares. Em células musculares, o retículo liso armazena cálcio que é liberado no momento da contração muscular. Você deve estar lembrado comigo em bioquímica, em sais minerais, que o cálcio participa da contração muscular. Nas células, esse cálcio está estocado, armazenado no retículo endoplasmático liso, que, de acordo com a nossa necessidade, será liberado. E esse cálcio provoca a contração muscular. E o retículo liso na muscular recebe o nome de retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático é o liso, que na muscular a nomenclatura é retículo sarcoplasmático, ok? E ele realiza armazenamento de cálcio, que será liberado no momento da contração muscular, ok? Quer dizer que se alguém produz algo, alguém transporta. Se alguém transporta, alguém armazena, não é isso? De novo, um desenho ampliado para que eu possa visualizar melhor essa ideia de armazenamento. Central de comando, que é o núcleo da célula, visto nesse momento, e esse conjunto de canais. O canal mais próximo do núcleo é o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos à sua superfície. Perceba que realmente é fácil visualizar os ribossomos. E o retículo liso, que são uma espécie de canal, de cânulos, né? De túbulos entrelaçados, voltados para cima. Existe uma hipótese que fala da origem das organelas. Por que essa sequência? Nem sempre em desenho você vai visualizar essa ordem, núcleo, rugoso e liso. Porque eu coloco sempre dessa maneira. Didática. E que didática é essa? Para tentar te mostrar a origem das organelas. Há uma ideia que fala, o núcleo não é formado de membrana, não é uma membrana nuclear. Eles acham que essa membrana sofreu dobras, invaginações, evaginações. E dessas dobras nasceu o retículo rugoso. E que também continuou sofrendo dobras, invaginações e evaginações. E dessas dobras surgiu o retículo endoplasmático liso. Tá vendo? Então existe uma teoria de surgimento das organelas. Primeiro o núcleo, depois o rugoso, depois o liso e depois o Golgi. O Golgi seria o finalzinho, o rabinho do retículo liso. Então é que há confusões entre os dois aí. Há um tempo atrás, as pessoas confundiam retículo liso com complexo de Golgi pela proximidade que existe entre os dois. Então, há então uma ideia que fala do surgimento das organelas, que a membrana nuclear, a carioteca do núcleo, origina o rugoso, que origina o liso, que origina o Golgi que libera bolsinhas chamadas vesículas. Ok? Então, vamos lá então. Quer dizer que existe uma ordem teórica, né? Quer dizer que o rugoso produz proteínas, o liso, por exemplo, produz lipídios, e são canais que transportam alguma coisa. Se alguém transporta algo, alguém recebe e armazena aquilo que foi transportado. E quem recebe e armazena aquilo que foi transportado é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi hoje tem várias nomenclaturas. Complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi. Hoje a melhor nomenclatura, aparelho golgiense. É a mais moderna, é a nova nomenclatura. Mas você pode usar qualquer outra. Que são termos em desuso. São válidos. Complexo de Golgi, que é a mais tradicional, e a melhor hoje pela nova nomenclatura, aparelho golgiense. De acordo com alguns autores, mas todas as nomenclaturas são válidas. Perceba que o complexo de Golgi ele é formado por sacos achatados e empilhados. Tá vendo? Qual o papel de saco, de bolsas? Armazenar alguma coisa. Vai ser a primeira função para Golgi, armazenamento. O que é que ele armazena? Algo que vem de onde? Obrigatoriamente dos retículos. Proteína que vem do rugoso é armazenada pelas bolsas do Golgi. Lipídios que vêm do liso são armazenados pelas bolsas do Golgi. Essas bolsas do Golgi são conhecidas como cisternas. Você vê assim questões. Substâncias foram armazenadas nas cisternas do complexo de Golgi, verdadeiro. Essas bolsas são conhecidas como cisternas, tá? Essas cisternas, essas bolsas, claro, armazenam substâncias. De acordo com a nossa figura, você percebeu que tem algumas cisternas ali. Elas variam de 6 a 20
Você nunca vai ver desenhado em provas 20 bolsas. A média que você vê em vestibular são 4, 5, 6 bolsinhas, que são chamadas de cisternas. Atenção! Essa nomenclatura cisterna vale para qualquer tipo de célula. Animal, vegetal, protista, fungos, tá? Então, qualquer célula que é eucarionte e tem complexo de Golgi, essas bolsas são chamadas cisternas. Porém, na célula vegetal, essas cisternas podem receber nomenclaturas diferentes. Na vegetal, eu posso falar cisterna ou dictiossomos. Dictiossomos. Dictiossomo é a mesma coisa que cisterna. Então, você vê numa prova, no vestibular, os dictiossomos de uma célula vegetal, o Golgi de uma célula vegetal, dictiossomos, também chamados golgiossomos. Dictiossomos ou golgiossomos. Para nós é a mesma coisa. Nomenclatura que só vale para vegetais, tá bom? Então, cisternas ou dictiossomos só para vegetal ou golgiossomo. E perceba que o Golgi armazena substâncias e, ao armazenar, coloca em bolsinhas, que ficam brotando dessas bolsas. Essas bolsinhas pequenininhas, menores, né, são chamadas de vesículas. Então, você vê em prova, substâncias foram empacotadas pelas cisternas do complexo de Golgi. Quer dizer, ele recebe alguma substância que vem dos retículos, armazena nas bolsas, coloca em bolsinhas menores, é um empacotamento e libera essas bolsinhas. Ah, ele é um supermercado, parece muito. Ele recebe, empacota, libera, recebe, empacota. Essas bolsinhas que ele vai liberando, menores, são chamadas de vesículas. Dentre essas vesículas, a mais famosa é chamada lisossomo. Então, lisossomo é um tipo de vesícula proveniente do complexo de Golgi, tá? A mais famosa das vesículas. Vou parar por aqui. Já são muitas funções diferentes para você entender, para você decorar. Na próxima aula, nós continuaremos a partir de complexo de Golgi, que apresenta 11 funções diferentes, tá? Ótima aula para você, bom estudo, bom descanso. Beijo do Altinho, como sempre. Um grande abraço. Tchau.